Nós estamos meditando na palavra de Deus sobre família durante esse período. Temos uma pausa no nosso livro de João. E eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, no capítulo de número... Por favor, fica ali, já que eu preciso de você. Aqui, obrigado. 1 Reis, capítulo 1, no versículo de número 5 ao versículo 6, somente. Então nós estaremos meditando. Estaremos falando hoje sobre o tema A Casa de Davi, uma história de fracasso familiar. Você pode acompanhar comigo no projetor aqui. Diz assim: Ora, 1 Reis 1:5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, ergueu-se dizendo: Eu serei rei. E ele providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai, Davi, nunca o havia contrariado, perguntando: por que você age assim? Adonias também era muito bonito e havia nascido logo depois de Absalão. Esse texto, apenas aí, só para a gente ter uma introdução de como a família de Davi estava tendo problemas. Abaixa o clique aqui. Vamos fechar os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. É a tua palavra. Senhor, que nossa mente não esteja dispersa. Que teu Espírito que habita em nós nos ensine a tua palavra. E que, Senhor, nossos corações sejam corações férteis, mente ensinável. E que a tua palavra, Senhor, possa ser como uma semente poderosa, Senhor, e entrar em nós. E produzir fruto 30, 60, 100 vezes mais. 100 vezes mais a imagem do teu filho, o caráter do teu filho. A fé que o teu filho teve, vivência com propósito, Pai. Que a tua palavra não seja tirada dos nossos ouvidos, da nossa mente. Que possamos aprender com a família de Davi a termos famílias fiéis, sermos pais e mães fiéis ao Senhor, filhos fiéis ao Senhor. Que a tua palavra possa entrar em nossas vidas para a glória do teu nome. Oramos assim. Amém. A Bíblia, ela é repleta de ensinamentos sobre a importância da família e de transmitir uma fé de geração em geração. A fé só chega nas famílias, estou dizendo sobre nascimento, quando nós, de geração em geração, passamos para os nossos filhos a fé. Moisés, no Antigo Testamento, ele foi instrutor, ele foi condutor do povo de Israel, ele foi um pastor sobre a nação israelita, e ele instruiu os israelitas sobre a Páscoa, no livro de Êxodo 2:26, a ensinar os filhos sobre os feitos do Senhor. É o papel dos pais ensinar os filhos a palavra de Deus. Ele diz, em Êxodo 12:26, ao ensinar os seus filhos, ele diz: ensina os seus filhos sobre isso. Ensina as próximas gerações. Êxodo 12:26. Ensina os seus filhos, ensina as próximas gerações. E essa responsabilidade é o que está a cerimônia significa quando os seus filhos perguntarem. Ou seja, ele estava dizendo sobre a Páscoa, quando os seus filhos perguntarem, sobre a fé deles sobre aquele momento. E essa responsabilidade é reforçada em Deuteronômio 6, não vou ler o capítulo todo, onde Moisés exorta os pais a ensinarem diligentemente os mandamentos do Senhor aos seus filhos, falando sobre eles. Agora eu quero ler o versículo 6 e 7, em toda circunstância. Então, Deuteronômio 6, versículo 6, primeiro, ele diz assim no primeiro versículo 6, ele ensina, volta um antes, Marco, obrigado, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Versículo 7, ensine-as com persistência aos seus filhos, fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então a Bíblia, através de Moisés, ensinou aquele povo que devia ensinar a sua família, aos seus filhos, a palavra de Deus. Porém, ao longo da história bíblica, vemos muitos exemplos de falhas nessa missão. Falhas nas vidas de famílias
onde essas famílias deixaram, seus pais deixaram de ensinar o caminho, deixaram de ensinar, porque o ensino ele acontece de duas maneiras. O ensino ele acontece falando. Quando você fala com as pessoas, você dialoga, você traz palavras, e as palavras elas alimentam a vida. E também ensina pelas atitudes, pelas ações, pela maneira de vivência, pela maneira que você lida com o dinheiro, você está ensinando os seus filhos. Pela maneira que você lida com a igreja, com o culto, com a vida fé cristã, você está ensinando para os filhos e para as próximas gerações. E muitas famílias falharam, uma delas foi uma família que eu quero falar hoje, que é a família de Davi. A família de Davi, houve uma falha muito grande, onde houve uma confusão muito grande, e trouxe um desequilíbrio sobre essa família e uma crise. No início da vida de Davi, o primeiro ponto foi que os casamentos de Davi eram complicados. Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve uma trajetória marcada por sucesso e tragédia. Seu primeiro casamento com Mical, filha de Saul, começou com um dote de 100 prepúcios filisteus. Em 1 Samuel fala sobre isso, onde ele, o rei Davi, o rei Saul diz: quem fizer isso com os filisteus na época de guerra, matando esses filisteus, darei a mão da minha filha. E aí, a filha dele é Mical. Só que Saul tinha raiva de Davi, Saul tinha inveja de Davi, e Davi já era ungido para o seu próximo rei no lugar de Saul. A Bíblia diz no livro de Samuel. E naquele momento, Davi fugiu da presença de Saul, num certo momento que Saul queria matá-lo. E aí Mical é dada a outro homem. O pai, rei Saul, pega e, para vingança, entrega a sua filha a outro momento. Você já vê que Davi sofre uma consequência em um casamento. Davi então se casa com Abigail e Anoã em 1 Samuel, e sua prática de poligamia continuou como muitas outras mulheres. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, 13, 16, que ele casou com outras mulheres. Ok? Eu quero abrir um parênteses para os irmãos quando leem a Bíblia sobre essa questão. Deus não aprova a poligamia. Deus não aprova. Eu tenho um livro que fala sobre famílias e dá uma explicação. Aí você pode perguntar: pastor, e esse tanto de mulheres de Davi? Qual que era o fundamento para a vida desses homens? Como que acontecia isso? Há um acontecimento dentro da Bíblia em relação à poligamia dentro da vida desses homens, mas nunca foi aprovação de Deus, porque você estuda o livro de Gênesis, Deus não criou duas Evas, Deus criou uma Eva. Você estuda o livro da Bíblia e vai prestando atenção de que a ideia de Deus é que o casamento seja de um homem com uma mulher. No meio do caminho, esses homens foram criando caminhos para a existência desses casamentos. Até que chegou um momento em que a Bíblia decidiu que não haveria mais isso. Deus tomou a decisão correta e os judeus entenderam a mão de Deus, a ponto de um casamento já no Novo Testamento com os hebreus israelitas serem somente com uma mulher. Deus corrigiu isso, como Deus corrigiu a idolatria. Porque se você estuda o livro de Deuteronômio, se você estuda o livro de 1 Reis, é um rei idolatrando outro rei com Deus. Um rei idolatrando outro rei com Deus, ou seja, idolatrando outros ídolos. De repente, no momento da fé dos hebreus, Deus traz uma correção sobre a vida deles, e essa poligamia cai por terra até nos dias de hoje. Não é bíblico isso, na verdade acontece dentro do contexto bíblico, e trouxe grandes consequências. Uma dessas consequências foi esse trauma, esse desastre na vida de Davi. Apesar da sua fé, Davi não considerou, olha só, a poligamia era algo que existia, mas Davi não considerou o que está escrito em Deuteronômio no capítulo 17. O que diz lá? É contra a multiplicação de esposas, pode abrir mais, Deuteronômio 17, que poderia desviar o coração do rei. Ou seja, o texto ele diz: ele não deverá tomar para si muitas mulheres, caso contrário, seu coração se desviará. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. A Bíblia estava dizendo, esses homens estavam no caminho da desobediência. A gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia está nos ensinando. Será que a gente está no caminho da desobediência? E essa desobediência trouxe muitas complicações e conflitos familiares, principalmente na vida do rei Davi. Famílias precisam reconhecer a importância de seguir os princípios de Deus em todas as áreas das suas vidas, inclusive os relacionamentos.
Estamos vivendo uma época em que hoje já se faz um levantamento do divórcio dentro das igrejas evangélicas e cristãs, onde tem aumentado isso. Você sabe por que tem aumentado isso? Porque pessoas como Davi não têm ouvido a palavra de Deus e têm achado que o divórcio é algo normal, é algo que Deus vai abençoar o outro relacionamento, porque é um novo casamento. Por exemplo, até mesmo quando se fala de pessoas defendendo a fé, pessoas políticas que muitas vezes dizem que são conservadores, mas eles estão lá no 5º, 6º casamento. Estão aí na frente tentando ganhar o voto da família conservadora, mas não vivem uma vida conservadora. Mas estão só tentando ganhar, porque política é assim mesmo, ele só promete e tenta ganhar os votos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante, até nos nossos relacionamentos, obedecer os princípios de Deus. A poligamia de Davi trouxe desordem e conflito para a sua família, demonstrando que a desobediência às instruções divinas pode ter consequências devastadoras. Por isso que o meu conselho é: lute pelo casamento até o fim, que a gente não sabe a consequência que o divórcio pode ter nas famílias. Como igreja, devemos aconselhar casais a valorizarem a fidelidade, a monogamia, o casamento único para a vida toda, conforme ensinado na Bíblia. A Bíblia é bem ensinada e clara sobre isso. Pais, procurem cultivar relacionamentos saudáveis, cheios de amor, porque os filhos aprenderão isso. Mantenham a fidelidade em seus casamentos, ensinem os seus filhos a importância de seguir esse princípio bíblico. Os princípios bíblicos têm de ser alimentados dentro das nossas casas. Converse abertamente sobre os desafios que enfrentam e busque junto à orientação de Deus. Era o papel de Davi naquele momento. Era buscar a Deus, era estar diante de Deus. Mas a sua família se dispersou, a ponto de um dos seus filhos querer tomar o trono, o outro guerreando contra os seus filhos, e assim um desastre aconteceu dentro da família de Davi. Por quê? Por causa do pecado de Davi e as suas consequências. O que destrói as famílias é o pecado. O que destrói as famílias é o pecado. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, sermos aconselhados por ela. Porque o próprio Jesus, quando estava falando sobre as questões do divórcio, ele disse que Deus criou o homem e a mulher, e eles se unem e tornam só uma carne. E ele disse: Moisés criou a lei do divórcio por causa da dureza do coração de vocês. E o próprio Jesus trouxe uma explicação que o divórcio poderia acontecer em caso de adultério, e outras explicações. A gente tem algumas explicações que podem ajudar as famílias e as pessoas a entenderem, mas sempre crendo que a família deve ser única. O ponto culminante do fracasso familiar de Davi ocorreu com o seu pecado com Betseba e o assassinato de Urias. 2 Samuel capítulo 11 conta que Davi não foi à guerra. E a Bíblia em 2 Samuel diz que ele olhava para ali a varanda da sua casa e havia uma mulher tomando banho. E ele chamou os seus soldados, buscou aquela mulher, e aquela mulher era casada, e ele teve o adultério com ela e cometeu o pecado. A Bíblia diz que naquele momento ele decidiu matar o marido dela para ficar bem na história. E ao fazer isso, acontece todo o encontro de uma família, todo o problema de uma família, acontece uma situação, e aí o profeta Natan, no capítulo 12 de 2 Samuel, vem repreendê-lo. E repreende e diz para ele que ele deveria, no capítulo 2 Samuel 12, 10, olha esse texto, o profeta vem repreender, porque Deus tem de ter profetas para repreender o pecado. E aí ele diz: por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Houve uma consequência do pecado. O pecado traz consequências. As escolhas das pessoas dentro das famílias trarão consequências por causa do seu pecado. O pecado, ele traz consequências. E assim o profeta disse isso. E vimos, ao cumprir essas consequências na vida de Davi, quando Tamar, ela é violentada pelo seu próprio irmão. Houve um abuso sexual dentro da família. Em 2 Samuel, no capítulo 13 e ao versículo 18, conta essa história. Não precisa pôr o capítulo inteiro falando sobre isso. E aí há uma violência doméstica, um abuso sexual dentro de casa. Isso é logo após Davi pecar.
O pecado, ele só abrange mais pecados dentro das famílias. Cada tragédia refletiu os pecados e falhas de Davi como pai e líder da sua família, onde houve mais consequências. Todos nós, como líderes de nossas famílias, precisamos reconhecer que nossos pecados e erros podem ter consequências profundas para aqueles que amamos. A gente tem que saber disso antes de pecar. Devemos buscar continuamente a santidade e a retidão e estar dispostos a confessar e corrigir nossos erros quando falhamos. Eu li um livro sobre casais e diz: quando você brigar na frente dos seus filhos, converse com eles que vocês repararam a briga, para que eles entendam que vocês falham, se vocês pecam, mas que vocês também estão dispostos a pedir perdão e a perdoar. Porque isso acontece dentro das famílias. Não vou dizer que ninguém é perfeito. A Bíblia não diz para você ser perfeito. Ela diz para você buscar a perfeição. Ela não diz que você é perfeito, porque a Bíblia diz que o único perfeito é Deus. Mas nós não devemos permanecer nos nossos erros. A consequência na vida de Davi destruiu as suas famílias. Pais, quando pecarem, reconheçam os erros perante Deus e a sua família. Não há nada de errado nisso. Mostra a importância do arrependimento, do perdão, e não tenham medo de buscar ajuda. Ajuda pastoral para lidar com os desafios familiares. Sou pastor há muito tempo, meus amigos pastores que eu converso, a pessoa só chega diante dele quando o casamento já acabou. Ele diz: nós estamos pastoreando e as pessoas não buscam apoio. Elas só estão para dizer. É engraçado que o pastor disse assim: pastor Donizete, uma vez um casal reunido com ele, e chegou: o pastor, não está dando certo, nós vamos separar. Vocês já tomaram a decisão? Para que vocês vieram aqui agora? Por que não vieram quando tiver a primeira briga, primeiro momento? Para me dedicar a oração na vida de vocês, para dedicar a palavra na vida de vocês. E isso é a realidade. Entenda isso. Precisamos buscar ajuda quando não conseguimos. Se é as nossas emoções, precisamos buscar ajuda. Se as nossas emoções atrapalham a nossa família, precisamos buscar ajuda até mesmo de um apoio psicológico. Se o problema é pecado, precisamos buscar a ajuda do pastor, de alguém, de um líder, de alguém que possa nos ajudar, alguém maduro na fé. O que não podemos fazer é esperar a família perecer, é perecer junto com ela. A integridade e a transparência são essenciais para a saúde espiritual da família. Toda família precisa entender, todo líder de família, todo pai e mãe precisa entender que a integridade e a transparência são essenciais para a saúde da família. Os filhos, eles absorvem. Não adianta brigar no quarto e achar que os filhos não vão absorver, eles vão absorver. Precisa resolver, precisa passar o ciclo, viver a vida, precisa vencer o ciclo e ser transparente diante dos filhos e ajudar a compreender que o caminho é perdão e perdoar. O caminho é viver uma vida diante de Deus. E por isso Davi, sem resolver a sua vida, a herança de Davi e as lições para nós hoje é muito grande. Nos últimos anos de Davi, sua incapacidade de disciplinar e orientar seus filhos resultou em confusão pelo trono. Ele é rei, quem ia tomar conta? Porque eram tantos filhos. Quem ia reinar no lugar dele? A ponto de um filho se levantar contra o próprio pai. Adonias se declarou rei sem oposição de Davi. Davi, ele foi passivo em relação ao filho. Ele foi passivo em relação à desobediência do filho. Talvez ele pensava assim: eu não posso chamar a atenção do meu filho porque eu sou um pecador. Ou talvez ele pensava em alguma situação diferente. Mas ele foi passivo. No texto que nós lemos em 1 Reis 1:5-6, fala isso, que seu filho se levantou contra ele. E a Bíblia é bem clara: aquele filho que desobedece pai e mãe está desonrando o primeiro mandamento, que é com promessa. Davi poderia ter levantado e dito isso para o seu filho, mas literalmente um homem que é homem de fé, um homem que tem a palavra de Deus, os reis estudavam a Bíblia, não disse nada. Apenas a intervenção da sua esposa e do profeta garantiu que o Salomão assumisse o trono. Davi não fez nada.
Às vezes o pecado ele traz uma consequência muito grande, que os pais se tornam, o pai ou a mãe se tornam passivos dentro de casa em relação aos pecados dos filhos, porque estão em pecados. A gente tem que tomar cuidado com isso. Salomão, um homem de Deus, dotado de grande sabedoria, caiu na armadilha do seu pai, a poligamia, e se desviou exatamente como Moisés havia advertido. Vamos ler 1 Reis, capítulo de número 11, versículo 1 ao 6, e vamos ver essa história, que eu quero explicar algo. Além da filha do faraó, o rei Salomão, com muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sedônias e hititas. Não, 11, 1 ao 6. Obrigado. E elas eram das nações a respeito de quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar essas mulheres, porque pode ser que os seus deuses as desviem. No entanto, Salomão se apegou amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres induziram a voltar aos deuses. Seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como foi o coração do seu pai, de Davi, o seu pai. Ele seguiu Astarote, a deusa de Sidônios, a Moloque, o Deus repugnando os amonitas. Esse Moloque é aquele que fazia sacrifício de criança a esse Deus. Dessa forma, Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, não seguiu completamente o Senhor como Davi, seu pai. Entenda que, se nós, dentro de casa, como pais, acolhermos um pecado, por exemplo, o pecado da mentira, foi acolhido dentro de casa. Existe uma família na Bíblia que acolheu o pecado de mentira, que é a família de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó usaram de mentiras, a ponto do próprio nome Jacó ser enganador. Por exemplo, Abraão, quando ele estava visitando, ele estava numa direção ao Egito, ele disse para o rei que a sua esposa era sua irmã. Isaac estava em outra direção, depois de muitos anos ele usou a mesma justificativa de que Rebeca era sua irmã. E o rei olhou e viu Isaac brincando no meio lá da floresta, lá do jardim. Ele disse: ela é sua esposa, como você faz isso para mim? Aí de repente vem Jacó. Jacó engana seu pai, vestindo-se como seu irmão Saul, e se torna uma pessoa mais forte da mentira, o engano, quando seu próprio nome ter sido mudado por Deus. E a Bíblia diz que seus irmãos também, os filhos de Jacó também, eram mentirosos. Porque quando jogou José na cova, ele pega e vende José para os maelitas para vender para o Egito como escravo, e eles falam para o pai que matou o filho: olha só, de onde vem isso? Gente, isso é um pecado familiar que não é resolvido dentro da família e vai se estendendo de família em família, até que Deus tira José do meio daquela família. E dentro da vida de José não há um episódio, porque José estava na casa de Potifar, a sua mulher, a mulher de Potifar, queria ter relação com ele, ele não quis, e ele foi bem sincero para o seu senhor: eu não quis, ela queria. José era um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor. Quando seus irmãos, ele se fazia papel diante daquele dos seus irmãos como governante do Egito, porque os seus irmãos não o reconheciam, e para provar o coração dos seus irmãos, ele mantinha o papel como governante, falando egípcio, falando a língua egípcia, enquanto seu tradutor traduzia, mas José ouvia tudo, e dali ele saía para chorar, até que chegou um dia que ele não aguentou mais, e foi chorar diante dos seus irmãos, e disse: sou eu, José. Porque Deus decidiu acabar com o pecado na família. Qual que é o pecado na família de Davi? Muitas mulheres. E aonde o pecado levou? O seu filho tem muito mais mulheres. Se dentro das nossas famílias não for lidado o pecado, os pecados vão estendendo as gerações. A gente tem que pedir a Deus para nos dar entendimento. Qual o pecado que está seguindo na minha família, Senhor? Qual o pecado que está seguindo o caminho da minha família? Eu preciso, Senhor, ser uma família onde a santidade de Deus, a integridade de Deus aconteça. É o pecado familiar, é o pecado que acompanha a geração da família. Não é um demônio, é um pecado. Não é potestades, eu vou repreender os demônios. Não é o demônio, é pecado. É o pecado
porque meu pai praticou assim, minha mãe praticou assim, ou o pai dele, a mãe dele praticou assim, e eles vêm sendo guiados, até que a gente precisa de Deus para intervir e mudar a nossa vida. E esse menino caiu no mesmo laço do pai, para pior. Essas histórias nos lembram que a fé e a obediência precisam ser cultivadas, transmitidas dentro de casa. Devemos estar vigilantes na educação espiritual dos nossos filhos e nas nossas vidas, dedicando ao Senhor. A falta de disciplina e muitas vezes orientação clara pode levar a grandes problemas, como vimos com Davi. Se Davi tivesse repreendido o seu filho, se Davi tivesse chamado a atenção de Salomão, Salomão não vai atrás dessas mulheres. Olha o que aconteceu na minha vida. Se Davi tivesse feito isso, talvez a vida de Salomão teria mudado. Mas Davi foi omisso em relação ao seu pecado. Foi omisso em relação a ensinar o seu filho. Pais, invistam tempo de qualidade com seus filhos, ensinando-lhes sobre a palavra de Deus e demonstrando como viver uma vida de fé. Isso serve para mim, serve para você. Serve para os futuros pais. Serve para todos que estão aprendendo a palavra de Deus. Invistam nos filhos. Invistam em viver uma vida de fé. Invistam em viver uma vida de oração. Invistam em viver uma vida de amor a Jesus de verdade, para que os nossos filhos aprendam. Para que os nossos filhos desenvolvam a fé. Para que nossos filhos olhem. Irmãos, eu tenho bem claro na minha mente. Eu tenho bem claro na minha mente. Vó Maria, minha bisavó, vó do meu pai. Eu tenho bem claro na minha mente. Aquela mulher tocando violão, aquela mulher orando, ela dormiu na minha casa. De repente eu levantei, ela estava orando. Eu tenho bem claro isso na minha mente até hoje. Dela ajoelhada orando. Dela tocando violão e louvando o Senhor. Ela tinha 98 anos, mais ou menos. Ela estava nos visitando. Creio que ela tinha 90 anos, ela faleceu com 99 anos e meio. Eu estava nos Estados Unidos, ainda morando lá. E eu tenho bem claro na minha mente que o exemplo de fé da avó Maria, ali, uma mulher de Deus, ela sabia, ela ditava o textual do domingo passado, da lição bíblica, do domingo retrasado. Ela ditava textos bíblicos. Eu tenho isso claro na minha mente. Por quê? Porque isso entrou no meu coração e na minha mente. Se nós, como pais, fizermos o melhor, a família de Davi será um exemplo de que se a gente não fizer o nosso papel como pais, a família vai para o brejo. O diabo vai engolir nossa família. Invista. A disciplina amorosa e a orientação firme são essenciais para que nós possamos desenvolver essa fé. Para que nós possamos desenvolver a fé dentro de casa, para que nós possamos crescer espiritualmente e vermos os nossos filhos carregar a mensagem do Evangelho. Vamos a algumas lições do fracasso da família de Davi. Ter uma grande fé pessoal não garante que essa fé será transmitida automaticamente aos filhos. Davi, no final da sua vida, arrependeu. Tornou um homem de Deus, buscou a presença do Senhor. Ajudou seu filho a construir o grande templo do Senhor, organizou muitas coisas, mudou a sua vida, mas não passou automaticamente para os seus filhos. Por isso precisamos entrar no mundo espiritual em oração pelos nossos filhos, para que o Evangelho chegue ao coração deles. Esforços conscientes e distintos são necessários para criar filhos na domesticação do Senhor. Esforço consciente de eu vou tirar um tempo para pregar com meu filho, para ter um devocional com ele, para ensiná-lo, para orar com ele. A falta desses esforços pode resultar em grandes consequências para a família. Existe uma coisa como pastor que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente está mais na igreja do que com a família. E isso entrou na minha mente muito tempo, eu tenho lutado, a gente luta com isso. Às vezes o pai está mais no trabalho do que com a família. Porque não é de Deus que eu tenho que sustentar a família. Afinal, não, é de Deus mesmo, você tem que sustentar. O pastor, ele é de Deus mesmo, ele cuidar da igreja. Mas ele não pode, tanto o pai como o pastor, abdicar da sua família espiritualmente. São os nossos primeiros discipuladores. Eu vi uma mensagem do pastor da Primeira Batista do Ceará, eu acredito, agora fugiu o nome dele, sobre isso. Ele falou: os primeiros discípulos são a família do pastor. Chorei muito aquele dia. Por quê? Porque eu tenho de entender isso. E você, pai cristão, tem de entender isso.
Seus discípulos que vai para o céu, que vai ter a alegria de você ter no céu, são seus filhos, são os nossos filhos. A fé dos pais é o resultado dos filhos. A falta de fé dos pais, muitas vezes, Deus faz um milagre. Se o pai às vezes entra em pecado e sai, Deus pode fazer algo diferente. Nós temos aqui um exemplo de Roboão e Acás, que são dois filhos de Davi, que foram infiel ao Senhor. São dois, acredito, netos de Davi. Mas o bisneto de Davi voltou para os caminhos do Senhor, porque o Senhor também é aquele que cuida. Mas há um desafio. A criação de filhos fiéis é uma tarefa difícil, mas mesmo assim precisamos e precisa de figuras de grande fé dentro de casa. Homens e mulheres que oram, mães que oram, pais que oram, mães que leiam a Bíblia. Queridos, a gente tem de, não é a gente se exibir para os filhos, mas vai para a mesa da cozinha e ler a sua Bíblia, para que os filhos olhem e falem: eu vou fazer o mesmo. Ore com eles no horário de almoço, qualquer horário. Fulano de tal está passando mal, chama os filhos, vamos orar. A qualificação de Paulo, ele traz uma qualificação para ser pastor, presbítero na igreja, e ele diz: ser homem de uma só mulher e administrar bem a casa, algo que desqualificaria Davi e muitos do Antigo Testamento. A paternidade é uma responsabilidade séria e requer esforço e dedicação para ensinar os nossos filhos do Senhor. Depende de nós lutar pela próxima geração. Supor que os filhos serão fiéis apenas porque os pais são em um erro perigoso, a gente não pode calcular isso, mas a gente precisa buscar a direção de Deus para educar os nossos filhos na fé. Devemos nos esforçar de todo o coração. Eu e você precisam nos esforçar. Presumir que nossos filhos serão fiéis é apenas algo que a gente não pode saber. Mas e agora? O filho decidiu sair para tudo. Alguma pessoa perguntou para mim: mas eu ensino também, pastor. A gente não pode pôr na balança a nossa parte. A nossa parte é continuar orando, continuar orando, continuar orando. Se ensinou o caminho, continuar orando, continuar orando. A escolha pode ser dele e dizer: Senhor, traz de volta. Por isso, queridos, eu chamo você a pensar sobre a história da família de Davi. Poderoso lembrete para nós. Mesmo homens e mulheres de grande fé podem falhar se não forem diligentes em ensinar e disciplinar os seus filhos. Homens de grande fé podem falhar. Portanto, somos chamados a redobrar nosso esforço em criar nossos filhos. Franklin Graham, ele assumiu o ministério do pai. Ele até pegou um avião chamado Os Samaritanos, que é um projeto social que vem do Billy Graham. Ele pegou um avião e trouxe para o Rio Grande do Sul recentemente. E ele faz isso com todos os lugares que é calamidade. Só que Franklin Graham, o pastor Billy Graham pregava, o evangelista Billy Graham pregava o mundo inteiro, e ele tinha a sua mãe em casa, ensinando e disciplinando os filhos. De repente chegou uma etapa do filho que o filho saiu para as drogas, saiu para aprofundar nas drogas. E Billy Graham não sabia explicar, ele chorando a Deus: mas eu estou fazendo a tua obra, estou presente quando eu estou no país ensinando meu filho. Sempre tivemos um culto doméstico, quando eu chegava a gente orava horas juntos. E a sua mãe, a esposa dele, olhou para ele e disse: só não resta uma coisa, Billy, que orar ao Senhor, porque é assim que a gente vai buscar. E hoje está lá o menino sendo usado por Deus. Pegou o legado do pai, está carregando hoje, pregando para multidões também, igual o pai, ensinando. E ele estendeu o ministério do pai para a ação social de uma maneira que abençoa nações com todos os recursos. Então a gente tem que entender que muitas vezes haverá desafio na nossa vida. Se nossos filhos errar o caminho, a gente dizer: Senhor, endireita o caminho dele, endireita o caminho dele. Muitas vezes, queridos, somos chamados a redobrar nossos esforços para criar nossos filhos na presença do Senhor e ensinar ao Senhor, ensiná-los através do Senhor e guiá-los através do Senhor. Quero ser bem claro, meus irmãos: põe a mão sobre a cabeça dos seus filhos e ora para eles. Vai na cama deles antes de sair, ergue a mão, profetiza sobre a vida deles: Deus, você é uma bênção, você vai ser usado por Deus.
põe a mão sobre a vida deles, fala: Deus te dê coragem, sabedoria, seja poderoso na vida dos seus filhos. Se não foi até hoje, não faça como Davi, viver deixando acontecer e as coisas indo para o ralo, e as coisas sendo destruídas. Toma uma posição, redobre a sua atenção, redobre a sua fé e vai diante dos seus filhos. Se eles não estão aqui, ligue para eles. Hoje temos vídeos. Eu ligo para minha filha e falo: se você é uma bênção, profetizo sobre a vida dela, eu oro por ela. Por quê? Porque eu sei que meus filhos precisam. E nossos filhos precisam disso. Precisam ser abençoados. Precisam de oração. Precisamos saber que a crise familiar no diabo começa pela cabeça, que são os pais. Ele vem destruindo porque ele sabe. Destruindo famílias, ele destrói a igreja. Destruindo famílias, ele acaba com a fé. Destruindo famílias, pais, ele acaba com a fé cristã. Por isso lutemos como igreja pelas famílias. Não temos como uma ideologia política de ser conservador, de ser defensor da família, pátria, amado, sei lá. Não temos como a Bíblia nos ensina a lutar pela família. Com fé, adoração a Deus, com oração, com persistência. Porque Deus precisa de homens e mulheres cheios de fé dentro das suas casas, que é o primeiro lugar que pregamos o Evangelho. Dentro das suas famílias, é o primeiro lugar que pregamos o Evangelho. Para que as famílias continuem pregando o Evangelho, precisamos ser homens de fé e mulheres de fé, para a glória de Deus Pai. Amém? 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 Vamos para a ação. Glória a Deus. Vamos em pé. Vamos louvar o nome do Senhor com mais unido. Sejamos fiéis ao Senhor. Fortaleça que cada família aqui presente se comprometa a buscar Deus com o coração. Pais e avós, ensinem os nossos filhos. Que nossas casas sejam santuários de fé, amor e obediência a Deus, para que possamos testemunhar as bênçãos da geração seguinte. E que Deus possa usar-nos, amém? Para a glória de Deus, nossos filhos, nossos netos possam estar na presença de Deus, para a glória de Deus Pai. Usa essa mão do seu coração, você que é pai, você que é mãe, conhece a fé. Oraça comigo. E disse a Deus: Senhor, ajuda, Pai. Ajuda a melhorar, Senhor. Ajude a melhorar, Pai. Ajude a tomar decisões melhores para a minha família, Senhor. Ajude-me a ser exemplo na fé para os meus filhos, Pai. Ajude, Senhor, a cuidar dos meus filhos, Pai. Senhor, daqueles que são da minha família, Pai, para que cresçam na fé, para que desenvolvam em nome de Jesus, Pai. Olha a sua oração, Pai Deus, para me ajudar, Pai. Cuidar do Marco, da Kétia, Pai, do Micael, Senhor. Ensinar o caminho para eles. Ajude, Pai, trazer, Senhor, o poder do Teu Espírito sobre a vida dos meus filhos, Pai. O fogo do Teu Espírito, renovo do Teu Espírito, Pai. Guarde a minha filha que está tão longe. Ore pelos seus filhos, querido. Guarde, Pai, em nome de Jesus, Pai. Agora você olha pela sua família, você que está aqui, olha e fala: Senhor, ajuda eu ser melhor na minha família, na minha casa. Ajude-me a ter fé de verdade, Senhor. Ajude-me, Senhor, em nome de Jesus, a ter uma fé de verdade. A buscar, Senhor, a presença do Senhor, a ser exemplo para, Senhor, seja tio, seja tia, seja avô, avó, seja parente, seja irmão, irmã, para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe. Peça que Deus use você, peça que Deus usar você, a sua vida. Senhor, nos use no meio da família, Pai. Que sejamos bênçãos, Senhor, caminhos do céu para a família, Pai. Nos ajuda, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, para que possamos ser pessoas, Senhor, poderosas nas nossas famílias, ó Pai. Restauradores, Pai, que tragam a paz, Senhor, e não a confusão, Pai. Que sejam, Senhor, pessoas poderosas, nossa família em fé e intercessão para a nossa família, Pai. Nós oramos, ó Pai. Pedimos a Tua graça, Pai, sobre essas vidas.